Eu sei que tem sementes, por exemplo, que eu lancei e que eu não vou ver o fruto disso. Não vou colher o fruto, talvez. Uhum. Mas eu sei que tem sementes que foram lançadas e que já estão produzindo frutos. Uhum. E isso é o que me motiva, assim, é saber que pessoas estão sendo impactadas pela presença do Senhor. Pessoas estão convertendo-se verdadeiramente ao Senhor. Jovens estão convertendo. Jovens que estão fazendo a diferença no mercado de trabalho. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? A gente está aqui no nosso segundo episódio do Na Mesa e hoje estamos com ela. Temos a grande e ilustre presença de Jéssica. Como que é o seu sobrenome? França. Jéssica França. Palmas! A Jéssica, que ela é líder de jovens na nossa igreja local. Hoje ela serve, não é em período integral. E aí é um ponto muito legal para a gente entrar depois e perguntar para você também como que é essa loucura de mãe de uma criança, esposa, também essa questão de servir a igreja local, como que você consegue conciliar tudo. Mas antes disso, eu queria perguntar para você, Jé. Conta a sua história, quantos anos você tem, de onde você vem, como que começou a sua jornada cristã. Sim. Nos deu o privilégio de saber. Sim. Bom, eu tenho 37 anos, nasci e cresci aqui em São Paulo mesmo, na Zona Sul. Não nasci num lar cristão. A minha conversão veio... Na verdade, conversão não, eu vou chegar nesse ponto. Mas eu conheci a Cristo com 17 anos e comecei a ir a frequentar uma igreja batista, gostei. E antes disso, assim, eu sempre fui uma menina, assim, uma criança, uma adolescente de muita fé mesmo. Sempre tive muita fé. E durante a minha adolescência, principalmente, eu ouvia muitos louvores, assim. Eu gostava muito de entrar nesse lugar de adoração, embora eu não tenha nenhum talento para música, mas eu sempre gostei muito desse lugar de adoração ao Senhor. E eu sempre ouvi, mesmo não sendo cristã. Então, aos meus 17 anos, eu recebi o convite de uma prima para conhecer a igreja. E eu sempre falava, nunca vou ser evangélica na minha vida. Não quero e tal. Era totalmente aversa, assim, a religiosidade, porque eu achava muito religião. Assim. E aí, com 17 anos, eu fui à igreja e gostei. Falei, nossa, diferente. Não é nada do que eu imaginava. Interessante. Vou observar. E comecei observando. Mas tive um encontro com o Senhor nesse processo. E com os 17 anos, eu já namorava o Dan. A gente começou a namorar muito cedo, né? Aos 14 anos de idade. E trouxe ele. Ele já conhecia o Evangelho. E eu trouxe ele junto e a gente começou a caminhar. Mas a gente fala que nós éramos convencidos, nós não éramos convertidos. Então, ir à igreja era para poder cumprir uma tabela, para fazer um cheque na semana, vir à igreja. Não tínhamos profundidade no nosso relacionamento com o Senhor, não tínhamos profundidade na palavra, vivíamos o nosso namoro sem qualquer temor ao Senhor. E isso percorreu até realmente a gente, de fato, nos converter os nossos corações ao Senhor. E aí, nós casamos com 21 anos. Eu já fazia faculdade, o Dan já tinha terminado a faculdade. E foi quando nós tivemos um encontro real, assim, com o Senhor, em meio à dor. Eu estava naquela fase, assim, de... Terminei a faculdade, então eu quero crescer profissionalmente, quero fazer as coisas acontecerem, então eu era extremamente workaholic. Trabalhava, às vezes, de domingo a domingo. Rapaz. E o Senhor foi me instigando, assim. E aí, no momento de dificuldade, dor, foi quando, de fato, nós tivemos um encontro genuíno com o Senhor e nos posicionamos para viver o que Ele, de fato, tinha para nós. Caraca, que legal. E, Jéssica, hoje qual que é a sua profissão? Qual área que você atua? Então, eu sou formada em comunicação, marketing e, recentemente, me formei em psicologia. Caraca. Terminei a psicologia em dezembro. Já dei entrada no meu CRP, tô super animada para começar a atuar. A psicologia, de fato, assim, é o meu sonho, então tô com muita expectativa para iniciar. Eu trabalho no mercado hoje corporativo, trabalho com projetos, gestão de projetos numa multinacional na área de telecom.
Legal. Mas pretendo fazer uma transição muito em breve. Como que foi para você escolher os cursos? Não sei se você fez comunicação e depois você Fiz fez primeiro comunicação. e depois uma pós em marketing, ou você fez marketing Fiz depois? marketing. Caraca, 3 faculdades. É. Que Deus te Fora abençoe. milhares de cursos assim que eu fui. Mas como que foi para você? Como que você se encontrou no que você queria fazer? Assim que você terminou o seu ensino médio, que você olhou para todas as opções do mercado de trabalho, como você falou assim, é para esse lado que eu quero seguir? E como que o senhor foi te conduzindo mais para frente nisso? Sim. Na verdade, eu comecei fazendo desenho industrial. Eu sempre gostei muito da parte de design. E eu falava, não, eu quero ser isso. Eu quero desenvolver peças, eu quero ir para esse lado. Aí eu comecei fazendo desenho industrial. Uhum. E aí fiz 1 ano e meio e não gostei. Então, assim, na verdade, até voltando um pouquinho antes, quando eu estava nessa transição do ensino médio para a faculdade, eu queria muito a psicologia já. Já era um desejo do meu coração. Uhum. Mas eu me achava muito nova, muito imatura para iniciar um curso tão denso. Uhum. Não julgo quem Sim. sai, quem termina a faculdade e já entra numa psicologia, mas eu, Jéssica, me achava assim ainda muito imatura para um curso tão denso. Uhum. E eu falei assim, em algum momento da vida eu vou fazer, porque era um sonho de fato. Uhum. E aí a minha segunda opção era ir para essa parte de design, de comunicação. Uhum. Comecei fazendo desenho industrial, era um curso assim muito técnico para desenvolvimento de produtos mesmo, eletrodomésticos e tal. Eu falei, não é isso, não é bem isso que eu esperava, que eu queria, que eu gostaria. Uhum. E aí decidi transicionar e foi assim um dilema, porque meus pais já estavam pagando 1 ano e meio de faculdade. E aí agora como que você faz para poder mudar, né? E aí eu expliquei o motivo, sentei com os meus pais, conversei, expliquei o motivo do porquê eu gostaria de trocar, eles entenderam e eu fiz essa transição. E aí fui para comunicação, porque a grade era muito mais parecida com aquilo que eu esperava. Uhum. Então, assim, eu não tive, sendo bem sincera, uma preparação para isso. Justo. Eu não tive uma instrução, eu não fiz nenhum teste vocacional, eu só fui. Uhum. E aí fiz a comunicação, logo que eu comecei a fazer, consegui estágio na área hospitalar. Então, trabalhava dentro do marketing na área hospitalar e gostava muito, assim, do que eu fazia, muito mesmo. Mas eu falava, ainda falta algo mais. Uhum. E aí, eu estudando e pesquisando, eu sempre fui muito curiosa, eu gosto muito de pesquisar. Em algum momento, eu falei assim, eu terminando a comunicação, eu vou fazer marketing. Eu era recém-casada, comecei a fazer marketing. Caraca. Nossa, que legal. E aí, um dos pontos que a gente chamou aqui para conversar foi justamente para a gente entrar nos pontos de psicologia. Tá bom. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: a psicologia, para você, a psicologia e o cristianismo, eles se conversam? E se sim, como que eles se conversam? Totalmente, totalmente. A Bíblia diz o que a ciência descobre, assim, descobriu ontem, vai descobrir ainda, e a Bíblia já tem a resposta. Eu acredito muito nessa convergência da ciência e a fé integrada. Uhum. Eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito, e que há uma convergência nisso, entre o que é ciência e o que é fé. Uhum. Elas caminham juntas, não separadas, mas juntas. E quando nós entendemos isso e temos equilíbrio dentro da palavra, com discernimento ao Senhor, fica mais interessante você olhar o outro. Porque você não olha só a partir de uma patologia, a partir de uma demanda, mas a partir de Cristo, como Cristo vê aquela pessoa. Como você acha que a gente... E essa é uma pergunta muito legal. Não estava no roteiro. Mas como você acha que nós, como cristãos, a gente pode lidar e abraçar melhor pessoas com neurodivergências? Como que você acha que a gente pode se preparar mais para esses tipos de ocasião? E não só no sentido de, a criança veio, vamos jogar ela na salinha das crianças, Sim. se virem lá e os pais vão assistir o culto. Mas como que a igreja pode estar preparada para esse tipo de situação, você acha? Sim. Eu vejo que ainda existe uma falta de preparo muito grande, até mesmo dentro das próprias universidades. Não é falado tanto sobre.
até mesmo dentro de outras patologias, como a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, a própria ideação suicida, não é falado. Então, isso você vai aprendendo ao longo da jornada, assim, com outros tipos de curso. Então, eu percebo que existe ainda um caminho a ser trilhado. Nós precisamos de profissionais capacitados, profissionais que realmente conhecem, que entendem como que as crianças, os adolescentes neurodivergentes, eles se comunicam, né? Como que eles integram o mundo. Porque o Senhor os fez. E eles não são diferentes de nós, ou não. Para Deus não existe essa distinção, eu penso dessa forma. Mas ainda falta uma compaixão. Enquanto cristãos, eu percebo que falta empatia e compaixão com essas pessoas. De acolher, entender que o ambiente para eles às vezes é desconfortável. Recentemente até a gente fez uma viagem e no retorno tinha uma adolescente neurodivergente na minha frente. E o voo foi um voo agitado para ela. E você via assim o tempo todo os pais com cuidado, conversando, acalmando, e as pessoas ao redor incomodadas com o que estava acontecendo. Então assim, falta empatia, falta olhar para essas pessoas com amor mesmo, e o amor de Cristo. Legal. E como você acha que a gente pode traçar um caminho para que as futuras gerações elas se preparem mais para isso? Conhecendo a palavra, buscando ferramentas. Existem instituições sérias com cursos específicos para esse tipo de preparação. E, enquanto cristãos, nós precisamos caminhar dessa forma, buscando discernimento no Senhor, por revelação do Senhor, da palavra do Senhor, porque existe uma singularidade em cada um deles. E não é um método. Não necessariamente o que se aplica para um vai funcionar para o outro. Então, ter esse discernimento do próprio Deus para poder olhar para essa pessoa com amor, eu acredito que vai fazer a diferença no nosso meio. Legal. Nesse período, você está liderando jovens faz quanto tempo? No total, só aqui na VV, 9 anos. 9 anos? 9 anos. No total, 13 anos. 13 anos. Seu curso de psicologia foi 5 anos? 5 anos. 5 anos. Mesclando esses períodos, seus 13 anos de liderança e os seus 5 anos de psicologia, o que quando você olha hoje para a nossa geração, a geração de 2004 para frente, acho que é 2003. Ah, tá, desculpa, você é de 93. Mas o que você acha que foi se perdendo ao longo do tempo e que fez a nossa geração chegar hoje nesse pico de ansiedade, nesse pico de depressão? O que você acha que foi a virada de chave negativa para esse ponto crítico que a gente se encontra hoje? O excesso. Para mim, assim, o excesso de informações, o excesso de recursos rápidos que nós temos. E tudo isso veio para somar. A tecnologia veio para somar. Mas existe hoje um excesso sobre o uso de cada uma delas. E nós nos tornamos uma geração cansada, uma geração cheia de picos. Eu quero algo, então eu tenho um tablet na palma da mão. Sim. Eu vou lá e me encho de conhecimento. Mas não necessariamente é um conhecimento verdadeiro. Um conhecimento que vai gerar vida, que vai gerar fruto. Então eu vejo uma geração muito cheia de excessos, cheia de bagagens. Ah, isso é interessante. Coloca na mochila. Ah, isso é interessante. Coloca na mochila. E aí nós nos tornamos uma geração cansada. Dopaminérgica, assim, cheias de dopaminas. Cheias de pico de adrenalina e de dopamina. E é interessante como a dopamina ela atua nesse sistema, né? Porque uma relação com um doce, por exemplo. Ah, eu quero comer um docinho. Tá, mas por que você
quer comer um doce. Uhum. Tá tudo bem comer um doce, mas o excesso do doce é que leva ao problema. Uhum. E aí a gente come o doce, tem aquele pico de insulina no sangue, o sistema de recompensa é ativado, nós ficamos felizes, só que é momentâneo. Essa alegria passa, essa saciedade passa, e daqui a minutos, horas, você deseja comer de novo aquilo. Uhum. Então eu vejo uma geração assim que está buscando muitos picos e não está buscando raízes profundas, raízes que produzem vida mesmo. Uhum. Não quero generalizar, porque nós temos adolescentes e jovens cheios do Espírito, queimando pelo Senhor. Uhum. Mas existe uma geração, não só dentro da igreja, ao nosso redor, cheia de bagagem, assim. Uhum. Um excesso de bagagem, na verdade. Sim. Nessa loucura toda de quando a gente olha, a gente vê as consequências da tecnologia, as consequências do excesso de dopamina, a gente vê as consequências de depressão, a gente vê ansiedade. E eu cresci ouvindo bastante. Eu cresci em igreja tradicional, meus avós, pastores de bigodão, que iam de igreja em igreja, eu morava com eles. E durante muito tempo eu ouvi os pastores demonizando completamente a terapia. De tipo, meu Deus, não faça terapia, você precisa de Deus. Sim. E é isso. Errado, não tá. Mas como que você vê, como você acredita que a fé e o agir psicológico elas se conversam onde elas se encontram? Porque hoje a gente tem medicamentos, ainda assim existem algumas culturas congregacionais que demonizam um pouco os medicamentos. Como que você vê e que dica você dá para as pessoas que se encontram nessa situação? Vou contar um testemunho rápido. Eu passei por isso, por esse estereótipo. Uhum. Não só dentro da igreja, mas dentro da própria família. Eu passei por um processo depressivo. Na verdade, iniciou com burnout. Lembra que eu falei que eu era extremamente workaholic? Uhum. E em 2019 eu fui diagnosticada com burnout. Eu estava cheia. Minha bagagem estava com excesso. Uhum. E eu negligenciei esse processo, esse cuidado. Eu achei que eu era autossuficiente. Não, eu dou conta, eu consigo e bola para frente, vamos seguir. E chegou um momento onde o meu corpo falou: não, você não consegue mais sozinha. Uhum. E meu corpo parou. O burnout que eu fui diagnosticada se agravou para uma depressão de nível maior. E eu precisei entrar com medicamento, fui para terapia, procurei uma equipe multidisciplinar para me ajudar, porque o meu corpo reagiu. Então, foi um combo assim de profissionais que eu precisei buscar para me ajudar a vencer esse processo. E dentro da família existia assim, psiquiatra é coisa de doido. Psicólogo é para doido. Nossa, isso é a coisa mais comum de se ouvir. E dentro da igreja eu fui questionada em alguns momentos se não era falta de fé. Uhum. E aí, em algum momento, quando eu fui questionada, eu entrei numa crise existencial. Uhum. Eu falei assim, meu Deus, eu não tenho fé. Eu pequei contra o Espírito Santo. Eu sou herege. Eu sou uma herege. Alguma coisa eu fiz, não é possível. E eu entrei num buraco assim muito profundo, de muitos questionamentos, e questionando ao Senhor, assim, do tipo, Deus, eu estou servindo a sua casa. Eu trabalho, dou meu dízimo, estou fazendo tudo certo, né? Eu como completinho, por que comigo? Me questionei muito no início desse processo, me questionei muito, 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 assim. E eu não via esperança, não via vida em mim. Eu tomava muitos medicamentos, medicamentos para acordar, medicamentos para sobreviver durante o dia, medicamentos para dormir. Era cheio de medicamentos. Uhum. E eu entrei nesse lugar de muito questionamento ao Senhor. Eu estava assim afundada nesses dilemas, assim, questionando a minha fé, questionando a minha existência. Estava numa crise existencial profunda. E aí, um dia, eu tive um encontro com o Senhor, assim, e eu ouvi o Senhor de forma audível. Uhum. E aí, eu tive uma experiência, assim,
profunda com o Senhor. A gente tinha comprado um cachorro pro Pedro e ele era bem pitiquinho. Ele ainda é pitiquinho, né? Pra quem conhece ele, sabe que ele é bem pitiquinho. Aham. E eu tava cuidando dele e ele tava assim, largado no meu colo, assim, pleno. Aham. E aí o Senhor falou ao meu coração, falou assim, ele não se preocupa com o que ele vai comer. Ele sabe que a provisão vai vir. Uhum. Olha como ele tá no seu colo. Descansando, confiando. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, falando, confie em mim. Entregue para mim o controle. E aí me veio uma passagem em Lucas 12, tá? No versículo, a partir do 24, e que diz assim, vou ler rapidinho. Observem os corvos, eles não plantam nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Uhum. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Uhum. E isso me pegou assim profundamente, porque eu entendi que eu estava correndo e tentando solucionar um problema que fugia do meu controle. Uhum. E foi quando eu entrei num lugar de dependência ao Senhor. E quando eu decidi assim o processo e aceitei passar pelo processo que eu estava passando, porque no começo eu também relutava. Eu falava assim, não, imagina, mas por que comigo, né? Até comentei, por que comigo e tal. E aí quando o Senhor me falou sobre isso, eu falei, ok, Senhor, eu entendo que é algo fisiológico Uhum. que está acontecendo, que eu preciso dessa intervenção medicamentosa, então eu vou me submeter ao processo e vou me agarrar ao Senhor, ainda que faltem palavras. Uhum. Ainda que nos meus momentos de oração seja só choro e grito e silêncio, eu não vou arredar o pé. Uhum. E quando eu fiz essa declaração diante do Senhor, passar pelo processo da depressão até a remissão foi muito mais leve. Teve dias ruins? Teve. Uhum. Tiveram dias ruins. Mas foi muito mais leve, porque eu estava agarrada no Senhor. Eu entendi que não era sobre algo que eu tinha feito, mas que existia um excesso que eu carreguei por alguns anos, um excesso de bagagem, e existia uma necessidade fisiológica, Uhum. onde o tico e o teco não estavam ali ajeitados, Não entende? tava batendo. Não estavam batendo. Então, quando eu me desafiei, quando eu me lancei nesse lugar e entendi que Jesus estava no barco comigo, em meio à tempestade, foi muito mais leve passar pelo processo. Uhum. Em um ano depois, eu recebi alta. Caraca, que legal. Tirei toda a medicação. Pra você ter ideia, Bruno, eu não dormia sem medicamento. Às vezes eu me desafiava, falava assim, hoje eu vou dormir. Não vou tomar remédio. Uhum. E não dormia. E quando eu fui me desafiando e até me lançando nessa dependência do Senhor, e recebi alta, eu não precisava mais de medicação para dormir. Então, Legal. o próprio Deus Uhum. me tirou daquele lugar. Claro, a psicologia, a terapia e toda a equipe multidisciplinar que me acompanhou foi essencial para isso. Uhum. Para eu me conhecer, entender os meus limites. Mas ter uma psicóloga cristã fez toda a diferença na minha vida. Uhum. Toda a diferença. Para você, nesse período, você já estava liderando nesse período que você teve Sim. depressão? Sim. E como que foi para você, você para com a igreja? Como que foi esse período? Como que você conciliou? Você tirou uma pausa ou você, tipo, não pode parar? Como que foi esse processo para você? Eu continuei frequentando o True Life. Nós éramos os coordenadores gerais do True Life na época. Continuei coordenando, não, desculpa. Continuei frequentando, mas eu não tocava em ninguém. Na época, os nossos líderes, eles nos acolheram muito, assim. A igreja nos acolheu, nossa liderança nos acolheu muito. E nós fomos afastados, não fomos retirados, porque eu tenho muito temor ao Senhor. E eu não estava bem. E não tinha condições de eu tocar em alguém eu estando doente. E o Danilo não queria caminhar sozinho. Ele queria que eu estivesse junto com ele. Então, ele continuou com garra, afinco, ministrando, estando junto.
mas eu vinha, frequentava e me mantinha me mantinha num lugar mais recluso, assim. Uhum. Se alguém me procurava, batia um papo, mas não me aprofundava, eu encaminhava para alguém, mas não me aprofundava, porque eu entendia que não era tempo. Entendi. Eu precisava respeitar esse limite. Dando uma pausa sobre essa pauta de psicologia e dando alguns passos para trás, como foi o seu início no ministério? Como que foi quando o Senhor te chamou para exercer essa função e como que essa convicção foi gerada no seu coração? Porque assim, liderar é punk, é pesado, é BO, tem que resolver muita coisa. É aquela coisa, só lidera quem ama realmente aquilo. Então, como que esse amor pela juventude, pelas pessoas foi gerado no seu coração e como que foi o seu início nisso? Sim. Bom, quando nós tivemos um encontro genuíno e de fato aconteceu a nossa conversão, nós fomos instigados assim pela nossa antiga liderança a estar presente, né? A fazer parte. E olha que o nosso pastor, ele investiu, a gente deu trabalho, viu? Gente, hoje eu sinto na pele. Eu vi o que ele fez lá atrás e hoje eu passo pelo que ele passou. Você está pagando o problema que você deu. Exatamente, porque antes da gente de fato nos comprometermos com o Senhor, foi interessante porque a gente fez uma viagem, nós éramos recém-casados e fizemos uma viagem. Foi a nossa primeira viagem internacional. Então, nossa, a gente tinha se preparado para aquilo, estávamos cheios de expectativas, imaginando como seria e tal. E no meio da viagem, o Dan fica doente. E ele fica internado fora do Brasil. E aquilo para a gente foi desafiador, assim, muito desafiador. E enquanto ele estava internado no hospital, tinha uma pessoa no quarto com ele. E aquele homem recebeu alta, ele perguntou de onde nós éramos, a gente batendo papo e tal. E aí ele recebeu alta e ele não ia embora. Não ia embora. E aí, dado um momento, ele pediu licença e perguntou se poderia fechar a porta do quarto. A gente, sem entender, falou, ok. Falamos, ok, pode fechar. E nós estávamos com mais um casal de amigos. E aquele homem, ele olhou pra gente e falou assim, por que os 4 estão fora da igreja? Pouco direto, né? Graças a Deus. Assim, sem papas na língua. E aí, ele olhou para mim e para o Danilo especificamente e falou, Deus tem um plano na vida de vocês. Existe uma geração que clama e vocês serão agentes de transformação nessa vida. Vocês serão facilitadores para essa geração. E aquilo, assim, a gente chorando aos prantos. Meu Deus, pedindo perdão pelos pecados. O que eu fiz na minha vida? Tá bom, Senhor, eis-me aqui. Oração perigosa é essa, quando você fala, eis-me aqui. E a gente volta para o Brasil. O Danilo continuou muito mal A gente não deu continuidade à viagem, a gente decidiu voltar. E foram dias de muitos desafios pra gente. E nós estávamos afastados da igreja, porque nós éramos recém-casados, já não éramos convertidos, né? Como eu disse, nós éramos convencidos. E quando nós casamos, nós nos afastamos da igreja. A gente quis viver o casamento, quis curtir o casamento, curtir a casa. Nós compramos o nosso apartamento muito cedo, antes mesmo de casar. Então a gente queria viver a vida conjugal. Sim. Mas o Senhor tinha um plano, né? E aí, quando a gente volta para o Brasil e a gente fez essa oração perigosa, eis-me aqui, e o calo apertou, a gente falou, não, a gente precisa voltar para a igreja, precisamos nos posicionar. E aí, nós não queríamos voltar para a nossa antiga igreja, mas eu conheci uma pessoa que trabalhou por um período comigo, e aí conversando sobre o meu casamento, sobre essa história que tinha acontecido nos Estados Unidos e tal, ela falou assim, eu acho que eu conheço esse pastor que fez seu casamento. E ele tá abrindo uma igreja. E tal dia, ela era pastora também. É pastora. Ela falou assim, e tal dia ele vai estar na minha casa, a gente vai fazer um culto lá. Por que vocês não vão? A gente falou, meu Deus, que coincidência, né? E decidimos ir. E aí nós nos reconectamos.
E nós éramos de uma igreja grande, muito Uhum. parecida com a nossa de infraestrutura. E como nós éramos assim convencidos, nós éramos crentes 007. Ia para fazer o cheque lá de bati, cumpri a meta da semana, saíamos, mas ele era o cara que fazia questão de nos cumprimentar no final do culto. Fazia questão de perguntar como que vocês estão, como foi a semana de vocês, de tentar nos trazer para perto e a gente fugia. Tipo, a gente estabeleceu um limite. Não, nós não Não queremos passar contato. disso. Viver a pandemia antes da pandemia, né? 1 metro de Exatamente. distância, não fala comigo. E ele investiu muito. Só que quando ele fez deu o curso de batismo pra gente, curso de noivos, e fez o nosso casamento. Então, quando a gente casa e sai da igreja, a gente perde esse contato. Naquela época, 15 anos atrás, não tinha WhatsApp. Não tinha a facilidade que a gente tem hoje. Gente, tô me sentindo assim, né? Uhum. Eu sou jovem, viu? E aí, quando essa pessoa nos conectou, a gente começou a caminhar com ele. E ele investiu na gente, pesado, assim. Ele alugava um salão de festa para fazer os cultos, ainda não tinha um local estruturado. E ele falava assim, ligava pra gente durante a semana, domingo vocês vão estar na igreja, né? Sim, pastor, estaremos lá na igreja. Nós não aparecíamos. Nossa, dava um migué na cara dura pro pastor. Sim, um golpe federal. E aí, a gente fez isso várias vezes, não foi uma vez só, tá? E aí, Não façam isso com a Jéssica e com o não Danilo. façam isso, Tá bom? gente. Isso não é exemplo a ser seguido, viu? Não, se você fizer isso, você não vai ser líder de jovens, tá? Só dando uma volta. E aí, nós não íamos à igreja no domingo, no meio da semana tocava nosso interfone. Pastor fulano está aqui. E a gente ficava, oi? Isso não era um acompanhamento, era uma perseguição. Exatamente. E ele fez isso diversas vezes, até de fato nós nos posicionarmos. Quando nós nos posicionamos, a juventude começou a despertar um desejo no nosso coração. Nós éramos muito novos. Mas começou a crescer um desejo, assim, sabe? A gente falou, o que é isso? A gente não entendia muito bem as coisas, né? O que é isso? Vamos orar. Comentamos com um casal de amigos na época, pedimos para eles nos ajudarem em oração e ficamos em oração. A igreja estava iniciando, mas já existia um trabalho com adolescentes e um trabalho com jovens. E a gente só ficou orando. E a gente falou, bom, se for para a gente ajudar e contribuir de alguma forma, o Senhor vai nos direcionar para esse local, para esse lugar. E recebemos, meses depois, um convite para ajudar na liderança de jovens. E aí, para a gente, foi uma surpresa, assim, foi resposta da nossa oração, do nosso clamor. E como foi bom, assim, caminhar com aquela juventude. Como foi bom. E aí, a partir disso, a gente entendeu que nós precisávamos buscar conhecimento, nos aprofundar. Sim. Qual era a linguagem daquela juventude, qual era a necessidade deles. Fomos fazer cursos, o Danilo começou a teologia para se especializar. Eu fiz um período de teologia, livre também, parei. Não dei continuidade porque eu estava estudando ainda também. E aí foi quando a psicologia voltou no meu coração. Porque eu comecei a ver a demanda da juventude. Eu falei, ok, a gente está tratando alguns temas perante a palavra, mas existem demandas que são psíquicas, que são mente, e que precisa da atuação de um bom profissional. Sim. E aí o combinado era, quando o Danilo terminasse a teologia, eu faria psicologia. E aí, beleza. Então, nós tínhamos a convicção do que nós estávamos fazendo. Nós éramos jovens. Tinha quantos anos? Eu tinha 22 anos. Nossa, a idade que eu tenho hoje, quase. Tinha 22 anos. E o Senhor falava pra gente, vocês são fortes. Vocês têm vigor. E aí a gente usava isso para poder impulsionar a juventude. E era uma juventude, assim, era uma comunidade pequena. Então nós fazíamos tudo juntos. Finais de semana, assim, meu carro parecia uma Kombi, assim, né? De tanta gente que a gente colocava dentro. Porque nós queríamos estar juntos. E a gente ia para casa dos meus pais, porque eu morava em apartamento, meu apartamento era minúsculo, né?
E a gente ia para casa dos meus pais, que tinha bastante espaço. Isso sempre em São Paulo? Sempre em São Paulo, aqui pertinho, Zona Sul. A gente ia para casa dos meus pais e virava à noite, orando, buscando ao Senhor. E gente era batizada com o Espírito Santo. Dons eram manifestos naquele lugar. E a gente falava, meu Deus, o Senhor está entre nós. E aquilo foi nos enchendo assim, de expectativa e de convicção de que nós estávamos no lugar certo. Fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. E aí, final de 2016, nós migramos para a Verdade Vida, com muita dor no nosso coração, assim, a nossa despedida com o nosso antigo pastor. Foi, assim, de muitas lágrimas, mas nós entendemos que era necessária essa transição. E a minha oração nesse processo de transição era, Senhor, eu não quero ficar procurando igreja. Então, nos encaminhe, nos direcione para um lugar onde nós daremos frutos, onde nós seremos cuidados, mas nós também daremos frutos. E aí, na época, era Facebook. E eu vi que o Luiz Hermínio estaria na nossa igreja. Foi a primeira saída pública do Pedro. O Pedro tinha 3 meses. Caramba. E aí eu falei pro Danilo, vamos nessa igreja? Falei, Luiz Hermínio vai estar lá. Eu gostava muito de ouvir o Luiz Hermínio na época e tal. Ainda gosto. E eu falei, vamos lá? Ele falou, vamos. Nós sentamos nas últimas cadeiras. A igreja estava abarrotada, assim, abarrotada. O Luiz Hermínio, ele tem essa como que é? Esse detalhe, né? Onde ele vai... E aí nós viemos e até então o Danilo não queria sair da antiga igreja. Esse desejo nasceu do meu coração. E quando nós chegamos aqui e ouvindo a palavra, o Senhor foi claro ao Danilo sobre esse local. E quando o Senhor falou com o Danilo, ele falou, aqui será a nossa casa. Eu lembro assim como se fosse hoje. Aqui será a nossa casa. Saímos daqui, saímos da igreja, fomos conversar com o nosso pastor. A gente não saiu de imediato. Ele já sabia desse desejo, assim, desse passo de transição, principalmente no meu coração, no coração do Danilo não, mas no meu coração. E a gente conversou com ele e nós pedimos para ele nos ajudar em oração para discernir. O Danilo já estava convicto, assim. Mas existia a transição, porque na época nós estávamos liderando tanto os jovens quanto os adolescentes. Nós estávamos com, em média, 160 adolescentes e jovens. Então, estava crescendo. Gente. A gente tinha feito um acampamento naquele ano que foi, assim, céu na terra. Foi muito bom, quase 200 jovens e adolescentes. Na época, a gente não fazia separação. E foi muito bom, muito especial. Então, nós fomos conversar com o nosso pastor. A gente não conversou com ninguém. Ele foi o primeiro a saber e nós pedimos para ele nos ajudar nesse processo de transição. Era final de ano, praticamente. E a gente ficou sabendo dos 12 dias, que nós temos como primícia aqui dentro da nossa igreja. E decidimos fazer parte, participar dos 12 dias para entender, conhecer um pouco da igreja, embora não era pregado sobre a doutrina dentro dos 12 dias, mas a gente queria conhecer a casa. Sim. E a gente chegava aqui e a gente falava, meu Deus, esse lugar é perfeito, assim, não tem problema, tem uma estrutura incrível, o que a gente vai fazer aqui, né? Não tem nada. E a gente estava em paz até com isso, a gente entendia que não era movimento para poder começar a se mover, mas nós precisávamos de um cuidado antes. Sim. E aí, passados 12 dias, a gente teve essa convicção no nosso coração, falamos com o nosso pastor e decidimos, então, vir para cá. Entendemos que existia uma trilha, integração, SEV, e a gente falou, bom, se nós queremos trabalhar e servir nesse lugar, nós vamos, primeiro, antes de qualquer coisa, nos submeter a isso. Então, fizemos a integração. Naquele mesmo ano, a gente já começou o SEV. E 7 meses depois, recebemos o convite para fazer parte do True Life. O True Life estava numa reestruturação. Foi quando o Johnny assumiu. Foi engraçado, porque a gente teve uma única conversa com o nosso pastor de alma. Um dia, quando a gente chegou na igreja, nós fomos lá e nos apresentamos. E ele gravou aquilo, não sei como. Não, ele tem uma memória absurda. Sim. Ele tem uma memória absurda, é sacanagem a memória do John. E ele gravou.
E aí, um dia nós estávamos no SEV, na sala 3 do SEV, ele entrou e cutucou o Danilo nas costas, chamou o Danilo para fora e falou assim, olha, o True Life vai passar por uma reestruturação, o pastor Johnny vai assumir e eu gostaria que vocês estivessem com ele. E a gente falou, meu Deus, como que ele lembrou da gente, assim, né? Não, do nada, ele pegou a bomba e falou, gente, ó, tá com vocês. E aí passou o telefone, a gente nem tinha o telefone do Johnny, nada. Passou o telefone do Johnny pro Danilo e falou, entre em contato com ele. Eu já falei de vocês para ele. Aí no dia seguinte, Danilo entrou em contato com o Johnny, ele estava em Curitiba numa viagem, ele falou, eu voltando, a gente senta para conversar. E começamos a caminhar juntos, e estamos aí até hoje. Em 2019, quando eu passei pelo processo de depressão e me afastei, essa liderança me acolheu muito. Ela não me descartou porque eu estava passando por um processo emocional. Muito pelo contrário, eu fui abraçada. E isso me ajudou muito nesse processo também. Entender que eu fazia parte de um corpo e que eu não estava sozinha. Que tinha pessoas, irmãos, pastores, líderes orando pela minha vida, orando pela minha casa, orando pela restauração. E eu nunca deixei de acreditar que o Senhor tinha uma palavra sobre as nossas vidas, a respeito da juventude. E aí, passamos pelo processo. E em 2022, final de 2022, eu já estava bem, já estava na ativa de novo. O pastor Djalma nos chamou para uma conversa. Ele e a pastora Mirna. E a gente ficou... Eita. O que fizemos de errado? Aquele frio na barriga de Deus me arrebata agora. Exato. Naquele ano ele tinha começado um discipulado ministerial com a gente. Uma vez por mês. E aí, em dezembro de 2022, ele nos chamou para uma conversa. E nessa conversa, ele falou que eles, enquanto governo, eles estavam orando, buscando direção em Deus, e entenderam que aquele momento o Senhor gostaria de nos separar. E aí meu mundo ficou assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Nos separar para o ministério, né? Para o serviço ao Senhor, reconhecer aquilo que nós carregamos. E nós já tínhamos uma palavra de Deus a respeito do pastoreio, a respeito dessa separação. Uma palavra muito antiga e nós guardamos no nosso coração e a gente entendeu que em algum momento da vida isso fosse acontecer. Mas a gente não imaginava que fosse ser tão rápido. Rápido no que eu digo, assim, de idade até mesmo. E aí ele nos fez essa pergunta, nos perguntou se nós tínhamos convicção disso, desse chamado do Senhor para as nossas vidas. E nós dissemos sim para ele. Dissemos primeiro sim, nós já tínhamos dito sim para o Senhor, quando recebemos essa palavra. E dissemos sim ao nosso corpo. E naquele momento, assim, quando a gente sai da sala dele, entra no carro, a gente começou a chorar, e o Senhor nos fez lembrar de todo o processo do qual nós passamos, emocionalmente. E a igreja não desistiu da gente. Sobre essa questão da igreja não desistir, isso faz muita diferença, né? E assim, eu não sou de São Paulo, nasci em Jundiaí, morei já em Mato Grosso, teve tempo que eu passei lá em Florianópolis, e vendo diversas culturas e morando principalmente no interior, é muito louco que é muito difícil se achar isso em São Paulo. A cultura que a gente vive é uma cultura tão frenética. E aí uma coisa que eu acho muito engraçado quando eu sento para conversar com líderes e pastores que saíram do interior para vir para cá, é tipo, a gente senta para tomar café com alguém, ou a gente fala, vamos marcar um café, a pessoa já fala, não, vamos marcar na cafeteria, não sei o que, a pessoa, não, vai lá em casa, entende? Vamos ter um tempo juntos. E sobre essa questão de acolher mesmo. E o quão a minha geração, ela tem perdido isso, desse acolhimento. Se criou um individualismo tão grande de eu faço a minha parte, você faz a sua, se você tem seus problemas, você resolve e depois você volta. E eu acredito que esse é um perigo muito grande que a igreja brasileira está caminhando para isso. De vem servir com a gente, só que eu quero só a sua mão e não quero o seu coração. Sim. Enquanto você puder estar produzindo e me dando a sua mão de obra, você está valendo. A partir do momento que você não puder,
você é substituível. Exato. E é um grande perigo isso hoje, Mas você contando essa história, é muito gostoso ver isso, assim. A gente tem um privilégio na nossa igreja, né, com algumas questões. Mas continuando sobre o que você estava falando, sobre isso, assim. Você estava falando sobre que você foi acolhida e esse pós. Nesse pós, como foi para você a volta? Que acredito que o Djalma ele falou para você, vamos guardar vocês, vamos separar vocês um tempo, e aí depois tivemos a grande notícia de que vocês seriam nossos líderes. E como que foi para você essa troca, essa transição? Primeiro a gente foi buscar uma palavra em Deus, assim, para ser o nosso rema. Uhum. Embora a gente não arredaria o nosso pé, independente de título, porque a gente aprendeu que, o próprio Johnny, que hoje nós estamos líderes do True Uhum. Life. Nós somos líderes do True Life. Mas nós estamos, isso é transitório. O True Life não nos pertence. Uhum. Embora hoje nós pastoreamos os jovens no True Life, ele não nos pertence. Amanhã pode ser você, Uhum. pode ser vocês. E por nós, assim, de verdade está tudo bem. Porque a obra ela é do Senhor. Uhum. E o True Life, ele é parte do todo da Verdade e Vida. Ele não é um braço, um membro à parte. Uhum. Ele é o corpo de Cristo. Então, hoje nós entendemos, o Johnny sempre enfatizou isso muito pra gente, de que hoje nós estamos nesse local, servindo ao Senhor, em prol de um propósito. Mas o Senhor pode nos levar para um outro lugar. Uhum. E nós precisamos ter maturidade para isso, para discernir tempos e estações. Hoje, se você me perguntar, Gé, você pensa em fazer outra coisa? Não penso. Eu ainda tenho lenha para queimar com essa juventude, entende? Eu amo estar aqui, eu amo estar com a juventude, eu amo, assim, meu coração se enche de alegria e expectativa quando a gente vê um jovem sendo transformado, um jovem cheio da palavra de Deus. Uhum. E a minha missão, a missão da minha casa é fazer com que vocês vão além do que nós já fomos, Uhum. do que talvez nós iremos. Que vocês alcancem lugares e nações, propagando a palavra, propagando a presença, a palavra de Cristo, em lugares que talvez nós não pisaremos. Uhum. Essa é a nossa maior missão, sabe? É fazer vocês serem apaixonados pelo Senhor, cheios do Senhor. Uhum. Eu não sirvo de maneira integral na igreja. Eu não vejo o True Life como um trabalho. Eu vejo hoje o que nós fazemos, o que nós exercemos como uma vocação ministerial. Nós fomos chamados para isso, Uhum. para servir pessoas, para amar os nossos irmãos. Claro que a juventude tem, né, o coração assim bate mais forte, bate muito mais forte. Mas essa é a nossa expectativa e não tem recompensa maior para nós. Quando o Senhor nos visita, quando o Senhor visita vocês e vocês são cheios, vocês são libertos, vocês têm convicção daquilo que vocês carregam, do que vocês foram chamados para fazer. Então, eu me alegro muito disso, muito. Foi muito legal, conforme você foi falando, deu pra ver seus olhos brilharem, assim, sabe? Isso, de fato, cativa e convence a gente. E em que momento, nessa loucura toda, de ministério, casamento, namoro, filhos, em qual momento o Senhor ele te encontrou e foi um momento que realmente você olhou e falou, é isso, sabe? Aquele momento que a convicção que nunca mais foi embora veio. Porque, assim, no meio de liderança, de liderar jovens, de ter ali a gestão familiar, toda a sua história, com certeza em alguns momentos veio aquela dúvida, né? Tipo, será que é isso, sabe? Será que essa é a minha vocação? Sim. Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que realmente a fé cristã é para mim? E aí a pergunta que eu te faço é, já em qual momento dessa loucura toda o Senhor ele te encontrou? E você falou, uau, é isso, sabe? O Senhor me encontrou verdadeiramente em 2015. E a partir disso, eu não mais arredei o meu pé. Falei, eu vou me arrastando mesmo. Tive momentos de oscilações, não na fé,
porque e até mesmo me colocaram em dúvida sobre a minha fé no meu processo depressivo, né? No meu processo emocional. Uhum. Só que era a dúvida do outro, não era a minha dúvida. Claro que me levou para um lugar de questionamento, Uhum. mas logo eu entendi que não era sobre fé. Então a minha fé, ela não sofreu oscilações no sentido vou desistir do Senhor. Muito pelo contrário, quando eu passei até pelo processo, meu processo emocional, quantas vezes eu ia assim para o meu lugar de oração, no banheiro, às vezes no quarto. Eu brinco em casa que o banheiro é meu lugar secreto, né? É o lugar onde eu tenho paz. Quantas vezes eu falava assim, chorando para o Senhor, eu falei: Senhor, aconteça o que acontecer, não permita que o meu coração se esfrie. Uhum. Porque eu sabia que se o meu coração se esfriasse com relação ao amor ao Senhor e ao temor ao Senhor, aí sim eu estaria perdida. E o Senhor guardou meu coração durante Uhum. todos esses processos. Às vezes, a gente está cansada, às vezes dá vontade de desistir. Jogar tudo pro alto. Falar, ai embora. Deus, eu quero viver. Mas assim, vale tanto a pena gastar a vida pelo Senhor. Uhum. Vale tanto a pena ver pessoas conhecendo a Cristo. Uhum. E eu sei que tem sementes, por exemplo, que eu lancei, que eu não vou ver o fruto disso. Não vou colher o fruto, talvez. Uhum. Mas eu sei que tem sementes que foram lançadas e que já estão produzindo frutos. Uhum. E isso é o que me motiva, assim, é saber que pessoas estão sendo impactadas pela presença do Senhor. Pessoas estão convertendo-se verdadeiramente ao Senhor. Jovens estão convertendo, jovens que estão fazendo a diferença no mercado de trabalho, às vezes pelo próprio testemunho que nós carregamos com relação ao nosso trabalho. Uhum. A sobre servir na igreja, mesmo tendo casa, filho, trabalho externo. Uhum. E isso, pra gente, é muito especial. É. Fazendo um link, desde quando a gente abordou o tópico psicologia e o tópico cristão, tem uma pergunta que a Melissa ela separou Ah, para a gente fechar aqui, que é a respeito de como você linka, qual que é o desafio, o desafio de linkar a psicologia e o cristianismo, porque tem aquela questão do CRP, o sim, CRP condena todo tipo de, deixa eu ver, envolvimento político e religioso durante os atendimentos. E qual que é o desafio ético para você conseguir levar a missão no seu trabalho? Porque acredito que às vezes você pode estar conversando com alguém, ou você em um atendimento, você olhando e falando: meu Deus, é Jesus, tipo, é fácil, cara, é fácil resolver isso. E o duro é que, se eu não me engano, se você der esse vacilo, entre aspas, você perde o seu CRP sim, e você não pode mais atuar na área. exatamente. Então, o que você faz? Os nossos valores, por si só, eles se falam. Então, assim, existe um princípio ético que eu preciso seguir enquanto profissional. Hum. E eu não vou abrir mão disso. E isso também é ser obediente ao Senhor. Porque a lei está aí para ser cumprida. Uhum. E nós honramos ao Senhor quando nós somos obedientes, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós cumprimos a lei de forma correta. Então, assim, existe o princípio e que eu não posso quebrar, existe o sigilo que eu não posso quebrar, existem várias questões que nós não podemos quebrar. Mas é interessante essa pergunta porque enquanto eu ainda estava estudando e no processo de estágio, eu tive um paciente que foi extremamente desafiador. E eu sei que eu não posso falar abertamente sobre Jesus dentro de um ambiente clínico. Não posso. Mas ninguém pode me impedir de chamá-lo para este ambiente. Justo. Então, todas as vezes que eu entrava na clínica escola e eu entrava no consultório, eu orava. E eu chamava pela presença do Espírito Santo de Deus. Uhum. Eu falava: Espírito Santo, me dá discernimento. Me faça olhar para essa pessoa como o Senhor a enxerga, como o Senhor a vê. Me dá sabedoria e revelação para entender qual é a dor dela. Uhum. Eu não quero simplesmente dar uma patologia,
colocar um diagnóstico, mas eu quero ir no profundo da alma dessa pessoa. E eu pedia por cobertura naquele lugar. E aí, nos meus últimos semestres, no meu penúltimo semestre, chega um homem no consultório, 42 anos, e um homem com muita fé. Mas tem um porém aí. Ele servia uma religião totalmente diferente da qual nós cremos, temos a convicção. E ele foi desafiador, assim, mas ao mesmo tempo foi tão transformador, porque assim, ele tinha muitos dilemas com relação à religião. E a religião que ele frequentava exigia muito dele. Era uma vida na coleira, literalmente, assim, muito. De sacrifícios, de tantas coisas que ele precisava abrir mão na vida para poder, em prol de algo. E ele era um homem, é um homem de muita fé. Só que ele não conhecia Cristo. Tudo para ele servia. E ele foi abraçado neste ambiente. Só que ele estava numa crise, porque ele começou a perceber que coisas que aconteciam naquele local iam contra a valores que ele carregava. E enquanto ele falava, eu fazia anamnese com ele nas primeiras sessões, eu falava, Deus, esse homem precisa do Senhor. Esse homem precisa conhecer o Senhor. Eu falei, eu não sei como, mas o Senhor, que ele possa ser encontrado pelo Senhor. E eu passei um semestre inteiro cuidando dele, atendendo ele. E os meus valores, os meus princípios, aquilo que eu acredito, gerou transformação nele. Dentro da intervenção clínica da qual eu me baseei, dentro da abordagem que eu escolhi seguir, eu usava isso para fazer a intervenção com ele. E fez diferença. Houve uma evolução clínica no quadro dele. Ele saiu do lugar onde ele estava frequentando. E tomou decisões na vida dele, um rumo na vida dele, onde converge para conhecer a Cristo. Legal. Gé, a gente está fechando já, a gente está acabando o nosso episódio. Só que antes de acabar, quero que você olhe para aquela linda câmera. Não para o pessoal do fundo, para aquela linda câmera. E você deu uma dica para nossa geração, para nossa juventude, baseada em toda a experiência que você tem, toda a bagagem que você tem. Qual é a dica principal que você dá para nossa geração? Então, toda sua. Jovens, a palavra que tem movido meu coração nos últimos dias é permaneça. Jesus, ele falou isso para os discípulos, ele falou, permaneçam em mim. Tem de bom ânimo em mim, tem uma alegria, em mim há alegria. E a minha oração e o desejo do meu coração é para que vocês encontrem no Senhor a suficiência que vocês precisam. Que vocês encontrem o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Pai, um Pai que é amoroso, um Pai que ama, independente das circunstâncias, um Pai que abraça, que acolhe. E a minha oração é para que vocês permaneçam. A palavra nos ensina que nos encoraja a ser fortes, a ser corajosos. E o Senhor nos chama para esse lugar. Vocês têm força, o vigor da juventude. Então, cresçam. Não achem que vocês estão desperdiçando a vida de vocês. Mas avancem dentro daquilo que o Senhor tem depositado sobre a vida de vocês com fé e com a convicção de que é Ele quem vai à frente. Permaneçam nele. Que Cristo seja suficiente na vida de vocês. É isso. Gente, é o seguinte, eu não sei como encerrar esse podcast. No episódio anterior também não faço a mínima ideia. Então a gente encerra por aqui e eu te espero no próximo episódio do nosso Logos. Eu ia falar Logos Cast, que isso? Não, calma. No nosso Na Mesa, viu? Espero vocês lá. Tchau, pessoal.